Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Bom dia! Preparados para mais uma aulinha, para mais uma semana de atividades online? Então, a tia tá passando aqui para auxiliar, né, ajudar vocês nas atividades dessa semana. Vou estar explicando, né, cada atividade para que vocês possam fazer aí em casa, tá bom? Então, vamos lá! Na atividade dessa semana de português, vai ser no livro didático de português mesmo. Nós vamos fazer uma atividade sobre as letrinhas F e a letrinha V. Então, essas letrinhas têm sons muito parecidos, né, na hora de escrever. Então, um exemplo para vocês aí, olha, a vaca e a faca. Então, são sons muito parecidos, mas são palavras diferentes que significam coisas diferentes. Se a gente coloca a letra errada, a gente muda todo o sentido. Se eu vou querer escrever que a vaca dá leite e escrevo com F, vai ficar que a faca dá leite. Aí vai dar problema, né? Não tá dando certo. Então, muita criança que está ainda no processo de alfabetização tem muita dificuldade de diferenciar, né, esses sons. E no processo de alfabetização, a gente tem que trabalhar bastante essa questão, que som que cada letrinha tem, para na hora poder passar isso para o papel, tá bom? Então, olha lá, a vaca e faca. Uma diferença que a gente pode estar, né, aprendendo na hora de fazer é que a letra F, ela tem um sonzinho assim, sabe, de gato arrepiado? O gato tá com medo, assim, faz. Então, você vai pôr a mãozinha aqui no seu pescoço e vai fazer esse som aí do gato arrepiado. Não vai acontecer nada nesse pescocinho, não vai ter nenhuma tremidinha. Mas se você for fazer o som do V, que é um sonzinho assim mais de abelhinha, você vai sentir que vai dar uma tremidinha aí na garganta. Coloque o dedinho aí na sua garganta e faça o teste. Se você pôr aí, vamos lá, colocar o dedinho na garganta e fazer o som do F, não vai acontecer nada na gargantinha. Mas o som do V vai dar uma tremidinha aí, ó. Vai dar uma tremida. Então, para reconhecer a diferença das duas letras na hora de escrever, a gente tem que perceber se faz alguma coisinha na nossa garganta, dá essa tremidinha, vai ser com a letrinha V. Combinado? Então, aí tem outro exemplo aí de sons muito parecidos. Olha lá, a foto, né, de tirar foto, e o voto, quando a gente vai na eleição votar, a mamãe, o papai, né, vão votar. Então, o voto e foto são bem parecidos, mas a primeira letrinha é diferente, né? Uma é com F e a outra é com V. Então, tem que prestar bem atenção. Aí vocês vão ter um quadro com várias figuras que começam com a letra V e começa com a letra F, mas a letra pode estar também no começo, no meio, no fim da palavra. Então, vocês vão ter que perceber bem aonde que tá aí, né? Onde que você tá ouvindo o som do F e do V e aonde que você vai ter que escrever, ou na coluna do F ou na coluna do V. Por exemplo, a palavra telefone. É com F ou com V? Telefone. Pensa aí. Conta quantas sílabas tem. Lembra que a gente batia palma para a gente saber quantas sílabas vai ter aquela palavrinha? Telefone. Vamos contar junto. Telefone. Então, você vai contar, perceber o som e descobrir se é com F ou se é com V, tá? Então, fale alto a palavrinha, olhe o desenho e fale o nome desse desenho bem alto para você perceber o som que ele tem,
peça para a mamãe, para o papai, a vovó, um adulto, quem estiver te ajudando, a falar a palavra para você perceber também. E você fale bem alto também a palavrinha e conte quantas sílabas você vai precisar na hora de escrever essa palavrinha, tá bom? E vocês vão ter lá também no livro de português, fora essa atividade, tem mais uma que vocês vão ter que pintar as figuras que estão lá no livro de uma cor F de uma cor e V de outra cor. Então, e depois que você fez essa atividade, mais a outra que está no livro, é bom, né, pedir para a mamãe, papai, ditar palavrinhas para você com essas duas letras, para ver se você realmente conseguiu, né, diferenciar. E é bom para ir estimulando também a questão das outras sílabas também, né, que a gente vai precisar de outras sílabas para escrever as palavras. Aí, no caso da criança que já consegue escrever, que já conseguiu fazer legal essa atividade, a mamãe pode pedir para ele fazer frases com essas palavrinhas, tá bom? Separar as sílabas dessas palavrinhas. Então, aquela criança que já fez, já aprendeu, já conseguiu fazer sozinha, vamos aumentando o grau de dificuldade, tá bom? Agora, aquelas que precisam de mais atenção, né, que está ainda no processo de alfabetização, vamos fazendo com calma com ela, tá bom? Para a próxima atividade, a tia vai estar explicando o que vocês vão fazer no livro do EMAI, que é no livro de matemática, né? No livro em azul, EMAI, que é por ler, escrever e matemática, o EMAI. Vocês vão observar 2 aquários. E nesses aquários, vocês vão contar, né? Que tem um aquário da Juliana e da Helena. Vocês vão contar quantos peixinhos tem em cada aquário, tá bom? Vocês vão anotar aí, ver quem tem mais peixes, quem tem menos. Na próxima atividade, vocês vão ter que fazer uma estimativa. Nossa, tia, mas o que é uma estimativa? É você olhar, né, ali, olhando a quantidade que tem ali e falar um número. Quanto você acha que tem? Tem 2 carros aí? Tem 100 carros? 10 carros? Quanto que você acha que tem? Só de olhar. Então, uma estimativa é só de olhar, observar quanto que você acha, tá? Aí, você vai pôr o número ali de quanto que você acha que tem. Aí, para você ver se você acertou, você vai ter que contar realmente os carrinhos para descobrir, tá? Então, primeiro é você colocar um número ali sem contar. Não vale contar, hein? Não pode? Então, primeiro você só vai olhar e falar o número, quanto você acha que tem. Depois você conta e verifica se realmente você acertou. A próxima é a mesma coisa, né? Só que é a coleção de carrinho do Matheus, que você vai ter que olhar e ver quanto tem ali. Aí você vai chutar um número também, né? Estimar um número e ver quanto carrinho que o Matheus tem, quantos carrinhos que o Matheus tem. Depois você conta para ver se está certo. Aí na próxima, tem uma situação para vocês resolverem. Que o Tiago e o Matheus, se eles juntarem os carrinhos deles, eles vão ter mais ou menos que 100 carrinhos. Né? Primeiro tem o carrinho do Tiago, depois tem o carrinho do Matheus. Se você juntar, para juntar, o que você vai ter que fazer? Quando eu falo juntar, eu tenho que fazer o quê? Pensa aí. A palavra juntar, o que representa juntar? Né? O que eu vou ter que fazer para descobrir quanto que os dois têm juntos? E aí você vai falar para mim se eles têm mais ou menos que 100. Dependendo de quanto você juntou aí, quanto deu. Né? Então, preste atenção. Na outra atividade de matemática, vocês vão falar esses números em voz alta, do jeitinho que você souber, tá bom? Tia, eu não consigo ler esse número, mas como que você acha que é esse número? Você vai falar. Aí a mamãe e o papai que tá aí do seu lado, eles vão te orientar. Não, esse número é tanto. Vão te ajudar a reconhecer, né, o número. A maioria das crianças do 2º ano, elas conseguem identificar até o 100,
né? Que foi onde a gente estava fazendo. Então, muitos vão ter dificuldade mesmo, né? Com um numeral maior. Então, tenham calma, é normal, tá? Elas estão dentro do processo mesmo, né? Principalmente agora com toda essa paralisação que a gente teve. Então, muitas estavam reconhecendo até o 100. Então, elas vão sentir um pouquinho de dificuldade. Porque daí, nessa atividade de baixo, vocês terão que colocar esses números em ordem crescente. O que é ordem crescente mesmo? Nós fizemos bastante atividade sobre isso. A própria palavrinha já está falando. Crescente é uma coisa que vai crescendo. Começa pequeno e vai crescendo, certo? Então, qual que é o número menor que está aí? Então, observem esses numerais. Qual que você acha que é o menor? Coloque ele primeiro. Depois você vai vendo, né, e subindo até chegar no qual é o maior número que está aí. Então, quem estiver te auxiliando e te ajudando vai ter que te orientar, principalmente se a criança tiver mais dificuldades nos numerais maiores, tá bom? E a próxima atividade é um ditado de números. No caso, como a tia não está aí para ditar, o papai, a mamãe, a vovó, o irmãozinho, né, o irmão que seja mais velho, pode ditar para você os números e você vai escrever aí dentro desses quadradinhos. Mas observe, né, quem está aí ajudando, se a criança já teve dificuldade para fazer os números maiores na outra atividade anterior, então você não vai ditar números muito grandes, né? Então você vai ditar números menores, até 100, até 50, dependendo da criança aí, né, da dificuldade que ela apresentou. Se ela conseguiu fazer a atividade tranquilamente, então você pode ditar números maiores. Caso ela, né, teve dificuldade, você vai falar números menores, tá bom? Então, anote os números que você vai ditar, dita para a criança e vê se ela acertou, fez tudo direitinho, tá bom? Então, bons estudos aí. Essa é a atividade de matemática dessa semana, tá? Tá tranquilo? Facinho? Então, faça com calma, mas não deixem de fazer. Para a atividade de ciências dessa semana, nós vamos fazer uma atividade sobre o meio ambiente. O que é meio ambiente? Sabe por quê? Dia 5 de junho vai ser dia do meio ambiente. Ah, mas o que é o meio ambiente, tia? Meio ambiente é tudo aquilo que faz parte do nosso mundo, tudo que está ao nosso redor, seja as plantas, os animais, os nossos rios, tudo que a natureza nos oferece, né? Muito importante nesse momento a gente refletir o cuidado que a gente tem que ter com a nossa mãe natureza, que nos dá tanta coisa, né? Alimento. Então a gente precisa da natureza, cuidar dela com muito carinho, com muito respeito. Verdade? Então tem um poeminha sobre amigos do planeta Terra, que vocês vão ler, né? Um poeminha junto com a mamãe, o papai, conversar sobre toda a importância, né, do meio ambiente, da gente ter esse cuidado com o planeta Terra. Depois você vai fazer um desenho ou escrever, se você quiser, sobre o que a gente pode fazer para cuidar do nosso meio ambiente. Quais atitudes, né, quais ações, quais atitudes a gente pode ter para cuidar do meio ambiente? O que eu posso fazer por ele? Então, olha lá, somos todos responsáveis pela conservação do meio ambiente. Cada um deve ser um cidadão consciente, cuidar das plantas da praça, da rua e também do parque e do jardim. Ser amigo do planeta é bom para você e para mim também, para todos nós. Então, o que a gente pode fazer para cuidar do meio ambiente? Posso jogar lixo na rua? Posso sair poluindo aí o ar? Então, o que eu posso fazer para contribuir ao meio ambiente? Posso ficar gastando muita água, muita energia? Tudo isso é importante para cuidar do meio ambiente, né? Então, a tia colocou aí uma árvore tão bonita para a gente ver quanto a natureza é bela,
quanto a gente precisa dela. Verdade? Chique! Então, caprichem no desenho, né? Nas coisas que a gente pode fazer sobre a natureza, sobre o meio ambiente. Tá? Atitudes muito simples, né? Jogar um lixo dentro do cestinho de lixo, economizar água, são coisas que são pequenas, mas muito importantes. Se cada um fizer a sua parte, o mundo vai ser bem melhor. E vocês, crianças, são os herdeiros desse planeta, são herdeiros do futuro. Vocês serão os nossos futuros médicos, futuros professores, né? Nossos futuros cientistas, futuros jornalistas, então futuros presidentes, por que não? Vocês que farão parte do nosso futuro e vão cuidar dele. É para vocês também, para os filhos de vocês. Então, a gente tem que pensar em cuidar agora, para não ficar sem depois, né? Então, a água, tudo que a gente come vem da natureza. Então, a gente precisa cuidar dela. Sem ela, o que vai acontecer com a gente? Né? A gente precisa do ar para respirar. Hoje a gente percebe o quanto é importante coisas tão simples que são importantes. O respirar, né? Então, a gente precisa conservar, preservar e tratar bem a natureza, tá? Beijão aí para vocês, vamos para a próxima matéria. Na matéria de geografia, nós vamos falar um pouquinho sobre pontos de referência. Mas o que é isso, tia? O que são pontos de referência? Meu Deus, tá falando inglês? Não. Quando eu pergunto para você onde você mora, aí você vai falar assim para mim, tia, eu moro ali, perto daquela quadra que tem ali. Ou, eu moro ali, perto daquela igreja evangélica. Eu moro perto do mercadinho. Não, tia, eu moro ali perto da escola, na rua da escola. Então, tudo isso que vocês falaram são pontos de referência que ajudam a pessoa a chegar aonde ela quer de uma forma mais fácil. Se eu falo um lugar onde a maioria das pessoas conhece, fica mais fácil para a pessoa chegar lá. Então, tudo isso que você falou, né, para a pessoa chegar até a sua casa, são pontos de referência. Vamos lá, vamos fazer um teste. Estou perguntando para você agora. Pensa aí. Para a tia poder chegar na sua casa. Não agora, né? Porque a gente tem que ficar em casa, cada um. Se a tia falar, eu quero ir na sua casa, meu amiguinho, como eu faço para chegar na sua casa? Você vai ter que falar para mim, como que eu posso chegar lá? É perto da onde? Aí você vai falar. Pensa aí. Fala aí para mim. Quais são os lugares que são perto da sua casa para poder chegar aí? Então, isso são pontos de referência, certo? A tia vai falar, tia, onde você mora? Olha, sabe o Semar? Sabe o supermercado Semar? Então, você tem que passar por trás do supermercado Semar. Você subindo, vai embora, passa o aeroporto da aeronáutica. Então, tudo isso que eu tô falando para chegar até minha casa são os pontos de referência. Guarda isso aí na cabecinha. O que é ponto de referência? Então, são os lugares mais próximos da sua casa que podem me ajudar a chegar até ela, tá? Então, aí tem a Cláudia, que é essa personagem que está no livro de geografia, que vocês vão ter que localizar a casa da Cláudia. Tem aí, né, um desenho, uma imagem, que a Cláudia tá dando umas dicas para vocês aonde é a casa dela. Então, aí, ó, tem um bairro, né, onde a Cláudia mora, e vocês vão ter que descobrir onde é a casa da Cláudia. Olha lá, minha casa fica ao lado da padaria, em frente à praça. Então, vocês vão ter que procurar o quê primeiro para poder achar a casa da Cláudia? Então,
Vocês vão ter que observar e procurar a casinha dela de acordo com os pontos de referência que ela deu. Então, circule no desenho a casa da Cláudia. Depois, o que há entre a sorveteria e o banco? Vocês vão procurar aí no desenho a sorveteria e o banco. O que há entre? O que é entre? Não é para entrar, não. Entre é quando você... Ó, tem aqui. Tem uma mão da tia aqui, dá para ver? Uma mão da tia aqui e outra mão aqui. Tem uma mão em cada lado. Eu estou entre as minhas duas mãos. Estou no meio, certo? Entre. Tem uma coisa aqui, estou no meio. Estou entre as minhas duas mãos. Deu para ver? Perceber? Tem que ficar aqui, né? Direitinho aqui no vídeo. Complicado. Então, olha só. O que está entre a sorveteria e o banco, olhando aí no desenho do livro. Então, onde é a casa da Cláudia e o que está entre a sorveteria e o banco? Fácil? Então, que pontos de referência você indicaria para ajudar um colega a localizar a sua casa? Você vai escrever aí para a tia quais pontos de referência que tem próximo à sua casa. Então, é tudo isso que a tia perguntou para vocês. O que tem perto aí da sua casa que pode me ajudar a chegar, né? Por exemplo, aí no Santa Luzia, tia. Por exemplo, se eu for falar para chegar até a casa da minha mãe, que mora aí no Santa Luzia. Ponto de referência. É próximo à igreja católica do bairro, da associação de bairro. Então, tudo isso que a tia falou são pontos de referência que está próximo à casa da minha mãe para que eu possa chegar lá. E vocês, né? O que tem perto da sua casa que me ajuda a chegar lá? Então, vocês vão escrever quais são eles e embaixo você vai fazer um desenho dos arredores de sua casa, mostrando esses pontos de referência, tá? Pode ser um mercadinho, pode ser uma padaria, pode ser uma árvore bonita que todo mundo conheça, uma quadra, o que tiver mais próximo da sua casa. Por exemplo, se o mercadinho é próximo da sua casa, não precisa ser grudadinho, mas é próximo ali da sua casa, é um ponto de referência. A farmácia é próximo da minha casa, é um ponto de referência. Então, pensa o que tem aí próximo à sua casa que pode ser um ponto para conseguir chegar até ela. Então, desenhe bonitinho, observe, pense o que tem mais próximo e faça o desenho dos arredores da sua casa, tá? Caprichem no desenho, certo? Chique, bonito, igual o desenho aí, né, da casinha da Cláudia, que tá aí no livro. Combinado? Então, deu para entender o que são pontos de referência? Ficou aí na cabecinha? Então, tá jóia. Essa é a aula de geografia. Partindo para a aula de história que vocês vão ter essa semana, a tia vai ler para vocês uma historinha que é da A Família do Marcelo, tá? É um livrinho da Ruth Rocha que fala sobre a família do Marcelo. A tia vai ler a historinha para vocês, tá bom? Preste atenção na historinha, hein? A família do Marcelo. A minha família é assim. Tem meu pai, que se chama João. Tem minha mãe, que se chama Laura. Tem minha irmã pequena, que se chama Aninha. Cada família é de um jeito. Às vezes, um casal se separa. Às vezes, os dois pais acabam morrendo. Às vezes, o avô, a avó moram juntos também, né, com os filhos. Tem gente que tem muitos filhos, como a família do Catapimba. Os pais dele têm 3 filhos. E tem gente que tem um filho só, ou 2. Cada um tem uma quantidade de filhos. Cada família é de um jeito. Eu ainda tenho um avô, que é pai do meu pai. E um avô que é pai da minha mãe.
eu tenho uma avó que é mãe da minha mãe e uma avó que é mãe do meu pai. Olha só, o Catapimba tem 2 irmãos, um menino e uma menina. Então, eles são em 3 filhos, né? A família do Caloca é diferente. O pai e a mãe são separados. O pai mora em outra cidade e o Caloca não tem irmãos, mas tem um primo que mora com eles. Eu gosto muito quando os meus avós, meus tios e meus primos vêm nos visitar. A gente faz a maior farra. Todo mundo na minha casa acorda cedo. A gente toma café todos juntos e a gente janta todos juntos. Meu pai não vem almoçar em casa, porque ele trabalha longe. Minha mãe vem todos os dias, porque ela trabalha mais perto. As crianças de noite vão dormir antes dos grandes. Sempre meu pai conta uma história. Eu adoro histórias. E eu adoro livros. Acho que é porque meu pai e minha mãe vivem lendo. Quando tem festa na minha casa, eu ajudo meu pai e minha mãe. Às vezes, a nossa vizinha, Dona Mariazinha, também vem nos ajudar. Todos na minha casa ajudam a fazer as coisas. Eu sempre arrumo a minha cama, guardo a minha roupa e os meus brinquedos. Quando os meus pais ficam doentes, eu também ajudo a cuidar deles, ou quando eles estão muito cansados. Assim é minha família. Então, cada família é de um jeitinho, né? E a família de vocês, como é? Né? Cada um tem uma forma de viver, cada um, né, tem uma família diferente, costumes diferentes, e a do Marcelo é assim. Então, no livro de história, vocês vão ter que fazer a partir uma leitura junto com a família sobre o aprendizado em família, que é importante nesse momento, né? Que a gente está vivendo, tá todo mundo aí em casa, tá convivendo todos os dias, 24 horas juntos, né? Quase todo o tempo juntinho. Então, é um aprendizado mesmo, né? Todos os dias a gente aprendendo. E para que tudo funcione bem, é preciso ter algumas regras. Então, aí vocês vão ler o textinho que está no livro de história que fala sobre essas regras, né? Essas regras em família. E vocês gostaram da história da família do Marcelo? Né? Marcelo contou um pouquinho da família dele. E então, vocês vão ler com a mamãe, o papai, a vovó, quem estiver em casa com vocês, né? Esse textinho falando sobre o aprendizado em família. Ah lá, nós temos na imagem, né? Eles ajudando a organizar, a brincar junto e também a organizar as coisas. Então, agora, olhando para essa atividade aí também, vamos observar lá, ó. Cada um tá fazendo uma atividade. Tem um que tá lavando o banheiro, tem outro que tá lá na cozinha, outro tá tirando, né, o pó dos móveis, tá? E a outra tá arrumando a cama. E você, o que você tá fazendo em casa para ajudar a família? Então, converse com as pessoas com quem você mora e discutam, né, sobre quais são as regras que tem em casa, regras de convivência, e vai escrever empatia. Quais são essas regras? Então, a criança que já sabe escrever, ela pega e escreve sozinha, tá bom? Depois de conversar, de vocês, né, conversarem sobre tudo isso, a criança escreve sozinha. Aquela criança que não consegue escrever ainda, tem bastante dificuldade, então ela vai falar e aí o adulto vai escrever, tá? Mas escreva como a criança falou, deixe que ela fale, né? De acordo com tudo que vocês conversaram em casa, deixe que ela fale, olha, aqui em casa as regras são essas, deixa ela falar. E aí o adulto vai anotando tudo que a criança falar, tá bom? Então, essas são atividades da semana.
Aproveite os momentos juntos, né, com a família, para estar realizando essas atividades. São momentos que a gente tem que tentar tirar coisas boas de tudo isso, que sejam momentos para a gente estar acolhendo melhor, né, o outro, para que a gente possa conhecer melhor um ao outro, né, que a gente está tanto tempo agora juntinho, que a gente possa descobrir como o meu filho pensa, quais são as opiniões que ele tem, o que ele acha, quais são as ideias que ele tem. Isso é muito importante. A criança, né, colocar para fora o sentimento, o pensamento, a forma como ela pensa. A gente aprende muito quando a gente coloca para fora o que o nosso pensamento, né, tá ali trabalhando. Então a gente aprende muito mais quando a gente fala. A gente fala que quando a criança conseguiu te explicar, quer dizer que ela entendeu aquilo, né? Às vezes ela tá ali fazendo atividade ali no papel, no lápis, mas não tá nem sabendo o que ela tá fazendo, né? Quando você pergunta, ela fala, não, tia, é isso, entendi isso, legal. Ela conseguiu atingir o aprendizado. Então, pergunte para ela, escute, né? É tão importante a gente escutar o que o outro pensa. Então, aproveite esses momentos. Então, essas foram as aulinhas, né, da semana. Cada vez que você for fazer atividade, assiste o vídeo referente à aulinha que você está fazendo, para te ajudar. Então, fora essas aulas, tem do Lion's Quest, que é um outro livrinho que vocês terão que fazer, que vai falar sobre força de vontade, né? E também terá que fazer as aulas de inglês, de educação física, de artes. Então, separe mesmo uma rotina para estar fazendo. Hoje faça português com artes, outro dia matemática com educação física, depois outro dia história e geografia e no outro ciências, né? Distribua durante a semana essas atividades, tá bom? Boa semana para vocês, bons estudos. Estou com muita saudade de vocês, tá bom? Mas, assim, é importante que a gente fique em casa se esforçando para a gente voltar logo, tá? Um beijão no coração de cada um de vocês, tá bom? Quando a gente voltar, a gente possa aproveitar bastante a escola, bastante os amiguinhos, né? Que a gente possa aprender muitas coisas boas e legais, tá? Um beijo no coração de cada uma. Fiquem bem, façam as atividades com carinho, com esforço, tá bom? Papai, mamãe, família, estejam presentes com eles nesse momento, que eu acho que o mais importante, às vezes, que o conteúdo é a gente trabalhar bastante o emocional, né? Que eles voltem bem quando a gente precisar voltar. Boa semana para vocês. Boa aula e semana que vem tem mais, se Deus quiser, tá bom? Tia vai já preparar as aulas da próxima semana, gravar os vídeos para mandar para vocês, tá? Caprichem, beijão no coração, boa semana para nós.